Por que a governadora Fátima Bezerra não é candidata mais ao Senado e como a governadora Fátima vai continuar sendo candidata ao Senado. Fátima não pôde mais ser candidata ao Senado porque, sem a presença de um vice, ela teve que continuar na gestão até o final e, com isso, perdeu o prazo eleitoral para se desincompatibilizar e disputar um mandato no Legislativo, como manda a lei eleitoral. Por que a governadora Fátima Bezerra teve que fazer isso? A gente vai lendo nas entrelinhas de tudo que aconteceu com a governadora Fátima, com a necessária permanência dela no governo, e a gente vai juntando as pecinhas. Aí a gente vai lá para trás, quando a gente viu a então prefeita de Natal, Carla de Souza, sendo arrancada da gestão, sem um processo passar pela Câmara, com a canetada do Judiciário, e a prefeita Carla de Souza tendo sido arrancada literalmente da prefeitura, uma mulher. Pouco tempo depois, a então governadora Rosalba Ciarline, acabando seu mandato de governadora, tentando uma reeleição e sendo arrancada do seu projeto de reeleição. E a gente junta os pontos do processo que arrancou Carla da prefeitura e chega exatamente aos mesmos pontos do processo que arrancou Rosalba de apenas ser candidata à reeleição, de tentar no voto, pelo menos. A gente vê os mesmos pontos de DNA. Detalhe, outra mulher. E o tempo passa e chega exatamente onde estamos agora. Fátima Bezerra, tentando terminar o seu segundo mandato de governadora, primeiro que se elegeu muito bem, segundo que se reelegeu no primeiro turno, sendo arrancada do seu projeto de disputar o Senado da República. Uma mulher. Por que sempre uma mulher? Por que sempre uma mulher? A gente viu o ex-governador Robson Faria, que terminou uma gestão bem mal avaliado, ao ponto de não conseguir ir para um segundo turno, numa tentativa de reeleição, mas ninguém arrancou dele o direito de ser candidato. Ele foi candidato. Ele foi derrotado pelo povo, como democraticamente tem que ser. Em nenhum momento ele foi arrancado do projeto dele de disputar uma reeleição, como foi Rosalba, como foi Carla, ele não foi arrancado da tentativa de buscar uma reeleição, como tem sido Fátima Bezerra agora. Mas ele era um homem, então ele podia. Foi exatamente isso que aconteceu, que fez com que a governadora Fátima Bezerra não pudesse ser candidata ao Senado. E como a governadora Fátima Bezerra vai continuar sendo candidata ao Senado? Fátima não esmoreceu, Carla esmoreceu. Carla foi arrancada da prefeitura, sucumbiu, foi embora para casa, nunca mais apareceu. Veio aparecer tempos depois como jornalista e, quem sabe agora, bota a sua carinha de novo num projeto eleitoral. A governadora Rosalba Ciarline, arrancada do seu processo de tentar a reeleição, também sucumbiu. Passou tempos para depois vir aparecer como pré-candidata, como candidata a prefeita de Mossoró mais uma vez, mas aí já tinha perdido o timing. Então chegou Alisson Bezerra e varreu a toda a família Rosado da política de Mossoró. A governadora Fátima Bezerra fez diferente, não sucumbiu. A governadora Fátima Bezerra continuou falando alto, continuou juntando seus aliados, fez uma entrevista coletiva anunciando que não seria candidata e já deixando no ar que a sua sucessora, sua substituta seria a vereadora Samanda Alves. No dia seguinte, ela confirmou que a sua sucessora, sua substituta seria Samanda Alves, e no dia seguinte, Samanda Alves botou o pé na estrada e foi embora. A governadora Fátima Bezerra, diferente de Carla e diferente de Rosalba, reagiu. Fátima reagiu como tem reagido durante toda a sua vida pública. Fátima é acostumada a lutar contra os poderosos, como diz ela. Carla não era, Rosalba não era. Fátima tem esse diferencial. E daí ela foi pra cima e ela reagiu. E aí vieram as perguntas. Por que Samanda? Samanda, uma vereadora de Natal. Você logo assim, candidata, senadora, como assim? Logo o Senado, essa moça mal chegou, já tá querendo sentar na cadeira da frente. Por que Samanda? Porque Samanda é Fátima. Se a governadora Fátima Bezerra tivesse colocado como seu substituto Rafael Mota, que hoje está tentando ser candidato a senador, ninguém iria entender que Rafael era Fátima. Se a governadora Fátima tivesse colocado no seu lugar Jean Paul Prates, que até foi seu suplente quando ela foi senadora, Jean Paul não seria Fátima. Samanda é Fátima. Samanda entrou na política pelas mãos da governadora Fátima. Samanda tem sido correta, fiel à governadora Fátima. Samanda tem traçado os caminhos da governadora Fátima e falado a linguagem da governadora Fátima. E quando Fátima colocou Samanda no seu lugar, ela sabia que estava se colocando. Ela sabia que estava se candidatando. Eu tenho recebido muitas informações de cidades do interior, de prefeituras, de vereadores, que Samanda, quando chega nos lugares, as pessoas chegam para Samanda e dizem que vão votar nela porque estão votando em Fátima. A vereadora Samanda Alves reagiu, foi para a rua, botou o pé na estrada, andando ao lado de Cadu, que é o pré-candidato a governador do grupo da esquerda, e atrelado rapidamente o nome dela ao nome de Lula. Então, para a esquerda hoje, a senadora de Lula é Samanda Alves. Samanda não é só Samanda é Fátima. E as pessoas têm abordado a governadora Fátima no interior também. Vamos levar em consideração que o interior sempre foi a base principal da governadora Fátima Bezerra. Essas pessoas têm abordado a governadora no interior exatamente para dizer a mesma coisa. Não vou votar na senhora, mas vou votar em Samanda, porque votando em Samanda eu estou votando na senhora. Que fique muito claro, quem tentou fazer de Fátima uma Carla, quem tentou fazer de Fátima uma Rosalba, o tiro pode sair pela culatra. Samanda pode até não ser eleita senadora, ou pode, mas vai deixar muito bem dado um recado à classe política masculina do Rio Grande do Norte, que não é assim que se joga. E eles sabem, só não aprenderam. Lá atrás, numa candidatura ao Senado, assim como hoje, numa candidatura disputadíssima ao Senado, perderam de uma vez só o ex-governador Geraldo Mello, o ex-senador e ex-governador Garibaldi Filho. E o ex-senador também, José Agripino Maia, na época candidato a deputado federal, também não entrou. Então, essa lição, que já foi dada para a classe política masculina do Rio Grande do Norte, parece que foi esquecida. Mas ela pode ser trazida de volta agora ao caderninho da escola da política. É só aguardar.